Bom, pessoal, queria falar sobre proteção de capacitor. Queria falar especificamente no caso de banco dupla estrela isolado. Você pode ter banco capacitores em delta, em estrela, e no caso aqui vamos ver o dupla estrela isolado, certo? Então, os capacitores são muito usados para correção do fator de potência, então existem essas proteções especiais aí quando você tem esses capacitores na média tensão. Os capacitores devem suportar 110% da tensão nominal, 180% da sua corrente nominal e 135% da sua potência reativa, justamente para incluir também efeito das harmônicas, aí, uma tensão máxima de 110% nos terminais. Quando você tem sistema isolado, nós estamos falando aqui, os teus capacitores estão numa ligação isolada, é importante você ter, no caso aí de um dupla estrela isolado, uma chave tetrapolar. O que significa isso? É uma chave justamente para você aterrar, no caso de desenergização do banco, aterrar, né, as fases, certo? E o ponto aí de neutro, está conectado no neutro dos capacitores, justamente para você aterrar os dois lados do terminal. Então, o fornecedor pede que os dois lados sejam aterrados do capacitor para ter aí uma descarga completa e segura. Chave de manobra dos bancos capacitores. Você deve garantir que, se você colocar um disjuntor aí para proteger o teu banco, você tem que garantir que ele tenha capacidade de abrir KVAR. Então, esse detalhe você deve levar em consideração na hora de especificar teu disjuntor. Ele deve ter a capacidade de abrir banco do capacitor. Aí tem uma série de problemas aí pode acontecer se ele não tiver essa capacidade. Ter capacidade de abertura também para faltas aí de alto valor, principalmente as faltas francas aí, pode acontecer aí, evoluir no teu capacitor, ou pode acontecer aí até na alimentação do teu capacitor, do teu banco, certo? A ligação dos bancos capacitores. Se o teu capacitor, teu banco de capacitor está ligado, né, no secundário de um transformador que é aterrado por impedância, ou tiver um enrolamento delta isolado, então a gente usa também a ligação isolada aí no teu banco de capacitores, certo? Para não deixar aterrado e ele não eventualmente contribuir para faltas, que não é o objetivo. Corrente de partida de um capacitor, então, em rush pode ser calculado, né? Quando você tem um banco que você vai calcular a corrente de partida, então é igual a raiz de 2 vezes a tensão de fase, vezes raiz de C sobre L equivalente. O C, então, é a capacitância do teu capacitor. Pode ver a fórmula aqui como que se encontra, né? E teu L equivalente é o teu L do teu sistema, mais o teu L aí, indutância dos teus cabos. Também a norma diz que esse em rush, ou em máximo, também é igual a 1,41 vezes raiz de corrente de curto-circuito simétrica, RMS, vezes a corrente nominal. Então, se tiver a corrente nominal do teu capacitor, multiplica pela tua corrente de curto-circuito simétrica, tira a raiz quadrada, multiplica por 1,41, tu também vai encontrar a mesma corrente de partida. Quando você tem um banco capacitor já energizado e você vai energizar o segundo, então a forma é diferente. É raiz de 2 vezes tensão de fase, vezes raiz de C equivalente sobre L equivalente. C equivalente, agora você faz esse cálculo, né, capacitância dos dois bancos, né, o que está ligado que você vai ligar, C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. E tua indutância equivalente não engloba mais a tua fonte, e sim somente a indutância entre os dois capacitores. Então, entre os dois capacitores, L4, L2, L3 e L5, certo? Não conta mais o L1 nesse caso. E essa corrente de rush também, a norma diz que é igual a 1747, raiz de tensão aqui de linha, fase, vezes a corrente nominal de um capacitor, vezes a corrente nominal do segundo capacitor, dividido pelo L equivalente, né? Vezes I1 mais I2. Então tá aqui um esquema que até está no livro aí do Kinderman, certo? Como vamos mitigar essa corrente de partida? Pode-se então usar reatores em série com banco capacitores. Pode-se controlar o momento de chaveamento do banco também.
Com base no livro do Cláudio Mardegan, Proteção e Seletividade de Sistemas Elétricos Industriais, destaco duas coisas. Quando o banco de capacitores está descarregado, sua impedância é praticamente nula, e assim os valores de corrente atingem valores expressivos aí na partida. Normalmente a corrente em rush máxima suportada por um banco de capacitores é 100 vezes a corrente nominal. Recomenda-se sempre se consulta o fabricante e também se verifique qual a norma de fabricação do capacitor para se certificar desse valor. Proteções contra as faltas de alto valor. São as faltas francas, que podem acontecer no teu cabo de alimentação do banco, né? Pode começar com um arco e evoluir para uma falta mais franca aí dentro do teu capacitor. Então, você tem que ter para correntes de alto valor um dispositivo, né, que é um relé de sobrecorrente unido ao disjuntor, certo? Picape pode ser aí ajustado em 135% da corrente nominal, permitindo a utilização máxima da potência do capacitor, e seu picape instantâneo de fase deve ser ajustado acima da corrente de enrush do banco de capacitores, certo? Proteções contra faltas de baixo valor, são as faltas internas do capacitor, né? Aquelas que provocam pequenos arcos voltaicos. Então usa-se no caso da dupla estrela isolado, né? Então você tem que ter uma proteção mais sensível, né, que o teu relé aqui não vai enxergar. Então você precisa de um monitoramento do desbalanço de neutro, seja por corrente ou por tensão. Essa proteção tem sensibilidade suficiente para ver os pequenos sinais provocados por arcos internos, falhas internas, que, se não controlados, podem migrar com a energia dos outros bancos em paralelo para uma falta maior e aumentar o risco de rompimento do encapsulamento. Esses casos de pequenas faltas internas podem provocar um inchaço na carcaça antes de evoluírem para a ruptura. Tempos de atuação aí pela norma, encontrei de 0,3 a 0,5 segundos. Observação: a proteção por fusível se torna incapaz de uma boa proteção em bancos paralelos, pois a proteção deve continuar sensível às fugas de um banco apenas. Então tu tem um duplo estrela isolado, mas a tua proteção tem que ser sensível para um banco, né? E se diz que quando tem uma falha num banco estrela, né, numa perna, você tem aí correntes aí em torno de 3 vezes a corrente nominal, e isso é uma corrente muito pequena para fusíveis, então não se usa fusível. Então nesse caso, um relé com proteção sobre corrente, certo? Protegendo aí a alimentação do teu banco, e o teu banco monitoramento de desbalanço específico aí por tensão por corrente. Aí que a norma te mostra então um exemplo da dupla estrela isolado. Você pode, então aqui vai fluir as correntes de neutro quando houver um desequilíbrio. O teu TC aqui coloca uma relação baixa, né? 10/5, 15/5, TC de relação baixa, porque as correntes são baixas, que você mede a corrente de desequilíbrio. E aqui embaixo você pode medir a tensão de desequilíbrio. Também essa corrente de desequilíbrio provoca uma tensão de desequilíbrio que pode ser medida. Então as formas de cálculo aí para um banco dupla estrela isolado. Então, essa forma diz o seguinte: ela tem uma relação de, levando em consideração, né, o número de unidades em paralelo em série do teu banco, né, e de acordo, o F seria o número de fusíveis queimados ou unidades capacitivas que se perde. Então você consegue achar a tensão e a corrente de desequilíbrio, né, quando se perde uma unidade, 2, 3 e assim por diante. Então você faz o cálculo. Quando perder tal quantidade de unidade que provoca uma sobretensão de 10% aqui, então você leva em consideração essa situação, né? Por exemplo, aqui com 3 unidades falhando, por exemplo, deu 10% de sobretensão. Então eu coloco aqui na forma o F meu 3 aqui no desequilíbrio e vejo qual é a minha corrente de desequilíbrio para essa situação. E aí eu posso ajustar aí a minha proteção ANSI 61, desequilíbrio de corrente, para um picape aí que é sensível a essa situação, né? Então tá explicadinho aqui no slide, né? Então, para definir o ajuste do picape da função de desequilíbrio da corrente ANSI 61, encontra-se primeiro um valor de V grupo que gera um aumento maior que 10% sobre a tensão, que é perigoso para o banco. Nessa condição, a corrente encontrar desequilíbrio serve para setar então o teu ajuste da ANSI 61. Certo? Tive que ser bem sucinto, o assunto é longo, mas espero que vocês gostaram. Sou Jonathan da Protection e curtam o nosso
lançamento do nosso treinamento digital de proteção de sistemas elétricos, certo? É um treinamento digital que você tem acesso ilimitado à plataforma. Você pode acessar quando você quiser a plataforma e assistir os vídeos. Muito obrigado.